Se alegra muito, que a gente percebeu que era um primeiro amor mesmo que estava sendo vivido. Dez anos não são apenas números, são sementes. No início, o lugar era outro, o som era outro, mas a voz que nos chamou é a mesma. Tudo começa quando o pastor Jorge e o pastor Marcos decidiram se unir. O pastor Jorge não era pastor ainda, era líder de louvor, né? Ele ainda não tinha sido chamado para pastoreio. E eles decidiram iniciar esse projeto na casa do pastor Marcos. E para a gente não ficar sem culto, a gente aceitou a ideia, vamos então. E no outro fim de semana nós estávamos juntos com vários jovens. Inclusive era no quintal da nossa casa, né? Porque foi lá no salão de festa do pastor Marcos e a gente Morava. tinha acabado de casar. A gente estava Aham. fazendo 1 ano quando fundou a igreja. Então foi, de fato, no quintal da nossa casa. Eu lembro que foi um culto assim sem nenhuma pretensão de ser uma igreja. Realmente aconteceu, tudo que aconteceu no sábado e no domingo, o pastor falou assim: olha, vamos fazer um culto aqui no salão da minha casa. Tudo E assim, improvisado. muito improvisado e assim, encheu, tinha muita gente. A gente acredita que o começo da comunidade batista foi através de jovens apaixonados por Jesus. Essa era o nosso registro, a nossa marca desde o início. Jovens que domingo era apenas mais um culto, porque durante toda a semana a gente estava reunido para buscar o Senhor. Então, essa é a minha recordação, que desde o início eram jovens apaixonados, que incendiou uma igreja, né? Toda a igreja sempre vinha para os cultos, principalmente no início, apaixonado por Jesus. A gente sabia que sempre ia ter algo novo. A essência da igreja era, assim, muito apaixonada, uma igreja muito apaixonada, né? Onde as pessoas tinham prazer de se reunirem, todas as programações eram bem, vamos dizer assim, disputada, né? Porque para nós, cada culto, para nós era uma novidade, que chegava gente, mais gente, cada culto. Então, dia após dia, todos os nossos encontros, eram mais pessoas que chegavam e a gente começou a perceber que o local que nós estávamos, que era numa área de serviço, já estava ficando pequeno, né? Então, assim, foi bem motivador, né? Porque para nós era uma novidade, né? E ficava gente em cima da escada, e ficava gente do lado de fora, o local, o espaço ficava hiperlotado, e a gente começou a se alegrar muito, que a gente percebeu que era um primeiro amor mesmo que estava sendo vivido. Foi exatamente assim que nasceu a comunidade batista. Naquele dia de agosto, com cerca de 50 pessoas reunidas em um quintal de casa, o Senhor começava uma história que incluiria várias famílias transformadas, homens e mulheres salvos pela graça e jovens queimando por Jesus. A essência que foi entregue a nós no começo foi a forma com que o Senhor nos firmou. Sem dúvidas, acho que as duas coisas da essência da CB que permanecem até hoje é o amor, sem sombra de dúvidas, e esse espírito de família que a gente tem, de comunhão, de querer estar próximo um do outro, de se preocupar, né, de realmente sentir a dor um do outro. É uma das essências da CB que continua desde quando a gente iniciou na casa do pastor Marcos, né, naquela garagem, até agora nessa transição desse novo templo. É uma das coisas que não foi perdida aqui na CB. A palavra, o amor, e eu acho que é isso, sabe? Os irmãos, a gente se conheceu quando era tudo novo. A gente se conheceu e rapidamente a gente virou uma família, sabe? Então, o amor e a palavra verdadeira, genuína, isso aí é a essência da igreja. Eu acredito que o amor que todo mundo sempre falou, sabe? Sempre é bonito ver as pessoas chegarem aqui e falar, olha, eu me senti amado. Então, a palavra também, né, a gente, graças a Deus, é uma igreja de muita palavra, então sempre teve essa questão de, até hoje, ver, por exemplo, o Diego com o Jabá, eles debatendo alguma coisa da Bíblia, alguma palavra que foi ministrada aqui. Então eu acredito que a nossa essência é a palavra e o amor também, realmente. Eu acho que é o cuidado, né? O cuidado que a gente recebe, tanto da liderança, quanto também dos que ficam, né? É claro que
existem momentos para cada pessoa, né? Então, sempre teve um momento de acolhimento, tanto pelos irmãos quanto pela liderança. Então, eu acho que esse ambiente acolhedor, né, amável, não mudou. A essência permaneceu. E foi essa mesma essência que continuou de portas abertas para acolher novas vidas ao longo dos anos. O ambiente em si, né, o aconchego dos irmãos, todo mundo recebe a gente muito bem, o carinho em si, mas também a parte da honra, onde a gente aprende a honrar o outro, onde a gente aprende a honrar com toda a entrega verdadeira. Isso me marcou muito, me chamou muita atenção. Eu acho que quando eu vi os jovens adorando, né? Como a Lê falou, era uma atmosfera muito legal. As pessoas se entregavam mesmo, não faltava a presença de Deus, e todos os jovens, assim, você via levantando as mãos, derramando, chorando. Então, acho que foi aí. Foi diferente, o meu primeiro contato, o que mais me impactou foi o momento da comunhão, que nas outras igrejas que eu frequentava não tinha isso mesmo. E é um momento importante para os irmãos se conectarem uns com os outros. E foi nesses momentos de comunhão que eu tive a oportunidade de conhecer de verdade, né? Então, eu tenho pouco mais de 6 meses aqui na CB e eu já conheço a maioria dos membros, já me comunico muito bem com eles. Então, esse momento de comunhão foi um momento que me impactou de verdade. Assim, vamos diretamente, né, pelo Ministério de Louvor. Quando começaram a cantar os louvores, dava pra sentir o fervor de Deus, sabe? Tipo, não era algo só mais uma canção, só mais um momento, mas não, era um fervor mesmo. E com certeza, pra mim, que onde minha mãe levava eu para várias igrejas, foi a diferença. Porque tem diferença em ter uma igreja cheia, só que vazio de Deus, sabe? Então, eu acho que o que mais eu cheguei assim, nossa, as pessoas, além dessa comunhão, vive o propósito de Deus, sabe? Porque o Senhor ama que nós estejamos reunidos e ama mais ainda aqueles que amam o próximo. Cara, as pessoas nem me conheciam, entende? Então, eu acho que... Os primeiros momentos naquele quintal de uma casa foi o pontapé que a igreja precisava. Mas todos tinham uma certeza. O melhor ainda estava por vir. Pouco tempo após o início da CB vieram as primeiras grandes mudanças. Na liderança, onde Deus levanta e capacita o pastor Jorge em parceria com o pastor Marcos. E a comunidade batista ganha uma nova casa. Logo nos primeiros encontros, foi nítido que Deus estava naquele lugar. As marcas apareciam nas vidas marcadas pelo amor do Senhor. E, é claro, muitos testemunhos de milagres. Porque, no fim das contas, a igreja não é as paredes ou o prédio. É a presença viva do Senhor no altar e o coração de quem serve. Eu acho que aqui a gente encontra muita liberdade no Senhor, né? Muita liberdade no Espírito Santo também, né? A gente pode demonstrar os dons que o Senhor entregou para nós. Então, aqui na Comunidade Batista, a gente tem essa liberdade de mostrar tudo aquilo que o Senhor derrama sobre as nossas vidas. A simplicidade de Deus falar conosco. Isso é essencial. Não importa de que forma que a igreja esteja, mas o importante é ter a presença de Deus, sabe? Deus, ele nos fala coisas simples, né? Um sorriso de uma criança, você vê Deus falando, ou um abraço do irmão. Então, você vê, como posso dizer, a quantidade não altera o que o Senhor vai fazer. Tudo começou com... Eu era batista, só que lá no Pirajussara, né? Comecei na Assembleia de Deus, depois fui batista e me desviei dos caminhos. Certa vez, eu voltando do trabalho, na estrada Tapicirica, eu ouvi uma voz falando assim, ó, é hora de voltar. E resolvi voltar mais para a Assembleia, onde o meu primo congrega. Só que lá não era o lugar. E o Senhor falou assim, ó, não é aqui. E daí a minha esposa, a Edilene, falou assim, ó, por que se você não vai na igreja que seu pai congrega? Que era, né, a comunidade batista lá embaixo. E o primeiro dia que eu fui, ali eu já senti a presença do Espírito Santo, o Espírito Santo falando, aqui é o seu lugar, eu te quero aqui. E daí o Gabriel começou a louvar, a ministrar e tocou no meu coração, eu chorei bastante. Falei, de fato é aqui, a simplicidade, o amor e o carinho, né? Que eu tive, fui recebido por todos, né? E falei, aqui é o lugar. De quarta-feira,
E foi um culto comum. Mas eu lembro que nesse dia o pastor, ele fez uma coisa que ele nunca tinha feito até então, né? Ele falou que tinha estudado toda a palavra, mas aquele dia o Espírito Santo estava incomodando de falar uma outra palavra. E nesse dia, Yasmin, eu senti assim uma presença de Deus tão forte que meu peito ele parecia que ia estourar, sabe? Porque o Senhor falou muito comigo. Eu sei que ele não falou comigo, ele falou com as pessoas que estavam aqui, porque depois as pessoas conversaram comigo a respeito de aquele dia. Deus me lembrou as promessas que ele fez na minha vida. Ele me lembrou que ele é Deus soberano. E ele me lembrou que ele não é homem, né? Que ele não mente, que tudo que ele prometeu pode se passar o tempo que for, ele vai cumprir. E só mais um detalhe, nesse dia o pastor falou no final, ele cantou um louvor e falou que nós teríamos sonhos e visões. E realmente, eu tive um sonho nessa noite que marcou a minha vida até hoje. Bom, eu tenho muitos cultos e muitos momentos que o Senhor me marcou muito forte aqui na comunidade batista, mas um culto que foi muito marcante, que é algo recente, foi um culto de domingo, né, onde o Senhor já vinha preparando os nossos corações desde a oração que a gente faz às 18 horas aqui. E nesse momento, nesse culto à noite, no momento de louvor, o Senhor direcionou tudo, tanto que nesse culto a gente acabou não tendo palavra, mas o direcionamento do Senhor no momento do louvor, da palavra, o derramar dele aqui sobre nós, foi um divisor de águas na minha vida naquele dia. Me fez entender muitas perspectivas que eu ainda estava com dúvida. E nesse culto de domingo, o Senhor derramou sobre mim isso. Eu vou começar pelo momento inesquecível, né? Que foi o primeiro momento foi quando Jesus realmente me tocou. Que eu já tinha aceitado Jesus num culto na minha casa. E eu ia, às vezes não ia, às vezes ia, não ia. E eu estava realmente num momento muito difícil. Então foi um culto em que eu fechei os meus olhos e comecei a conversar com Deus. E foi quando Jesus realmente me tocou. Então essa foi Essa uma... fase era uma época que eu vivia mais de máscaras e tal. E teve uma ministração, se eu não me engano, do pastor, ao qual eu até me lembro, eu já estava, né? E e o pastor dizia assim: ore para o Senhor para que você peça perdão e tal. E eu sabia que eu estava num momento muito ruim, né? Sofrendo com muitas coisas e totalmente desviado, né? Só vinha para a igreja por vir e orando em sinceridade. Tanto que tinha até um ato profético que era você tampar a boca e falar de fato, né? Para que ninguém visse. E veio na minha mente o Espírito Santo vindo até mim falando: filho, eu te perdoo. Era uma silhueta branca. Eu tive essa visão, eu nunca contei para meus pais isso aqui, né? Ele deve estar descobrindo hoje. Mas eu tive essa primeira visão e esse foi o momento mais marcante, assim, aqui na CB, e já neste tempo. Teve um culto de jovens. Nossa, meu Deus, um culto Hope. Aí veio um ministrante. Depois da palavra que ele ministrou, foi profunda a palavra, profunda mesmo. E no momento ali da adoração, que foi no momento... A ministração foi de render ao Senhor, né? De arrependimento, de renovo com o Senhor. E foi quando o pregador convidou a gente para vir para frente. E ali no momento, quando ele orou por mim, eu fui, assim, transformada. Eu fui cheia do Espírito Santo, batizada no Espírito Santo. E eu acho que eu nunca vou esquecer desse culto. Nunca vou esquecer. Mesmo que foi bem no comecinho, mas foi algo tão marcante para mim. Porque... Ai, Yasmin, eu vejo assim, ó, todo mundo sabe que eu passei muita situação muito difícil com tudo que aconteceu com a Nayara. E assim, e aqui na igreja eu sempre tive a liberdade de falar sem ter medo e fui sendo curada, que era uma coisa que me machucava tanto quando eu lembrava. E aqui na igreja eu fui curada sobre isso. A gente tem vários momentos marcantes, né, na igreja. Mas um dos momentos mais marcantes, assim, para mim, foi a união da igreja quando nós tivemos o assalto, né? Ai, até vou chorar. Quando nós chegamos à igreja, que vimos a igreja vazia, que não tinha nada, e aí a gente ligou avisando, né, pro pessoal o que tinha acontecido na igreja, e o povo foi chegando, e todo mundo naquela tristeza, né, porque foi muito triste você chegar e ver que a igreja estava sem nada. E a união dos irmãos, né? Quando todo mundo se reuniu. Fala pessoal, eu tô aqui na comunidade batista
Como vocês sabem, nessa madrugada nós tivemos um contratempo, nós fomos furtados. Eles levaram praticamente tudo que a gente tem aqui, todos os instrumentos, só deixaram a bateria. Então, guitarra, baixo, violão, teclado, tudo eles levaram. O nosso equipamento de som que a gente tinha acabado de comprar, nós suamos muito para comprar o nosso equipamento de som. Eles levaram, a gente nem tinha usado direito ainda, eles levaram. Então, aqui o altar ficou praticamente vazio. Eles levaram também a mesa de som, o monitor do computador que tinha aqui também, microfones, tudo isso eles levaram. E aqui atrás também. Nas Escrituras, quando Deus falava sobre a restauração do seu povo, as crianças que nasciam nas tribos de Israel eram muito celebradas, pois essa era a descendência da família de Deus. Hoje não mudou, e nós, como igreja, celebramos a descendência da CB, ou seja, as crianças que nasceram dentro desses 10 anos de igreja e que certamente serão o futuro. Até porque uma igreja que honra o seu passado e vive o seu presente está pronta para construir um amanhã. E o nosso futuro já começou com elas. Miguel, de qual ministério você quer participar quando você ficar grande? Quando eu quero ser grande, eu quero participar do ministério da mídia. Murilo, de qual ministério você quer participar quando você for grande? Quando eu for grande, eu quero participar da mídia. Elô, de qual ministério você quer participar quando você crescer? Quando eu crescer, eu quero participar da mídia. Qual ministério você quer participar quando você crescer? Tantão. Luísa, qual ministério você quer participar quando você crescer? Louvor. Samuel, qual ministério você vai querer participar quando você crescer? Tá, eu quero participar dos homens. Luana, de qual ministério você quer participar quando você for jovem? Do ministério de louvor. Lê, qual ministério você quer liderar algum dia? Dos adolescentes. 10 anos. Mais do que a soma de dias, meses e anos, uma década é o testemunho vivo de que Deus cumpre o que promete. Olhando para trás, entendemos que cada tijolo dessa história foi colocado sobre a ótica da fé. Celebramos alegrias tão intensas que transbordaram em lágrimas de gratidão, mas também caminhamos por vales. Enfrentamos dificuldades, dias cinzentos e desafios que pareciam maiores do que as nossas forças. Mas foi exatamente nesses dias que descobrimos que as nossas fraquezas eram o cenário perfeito para que o poder de Deus se aperfeiçoasse. Se as paredes desse lugar pudessem falar, elas não falariam de estruturas, mas de vidas. Contariam a história de famílias restauradas, de corações que encontraram a paz, de uma nova geração que nasceu debaixo dessa promessa. Frutos benditos que hoje correm pelo nosso altar nos lembram, todos os dias, que o futuro já está vivo. Por isso, precisamos nos alegrar e aguardar com felicidade e com grandes expectativas tudo aquilo que o Senhor ainda fará. Para que os irmãos, né, sejam mais avivados, né, para que tenha um avivamento, para que tenha mais união, né, não só em todo, sabe, em todo, e que a gente venha viver um novo tempo. Que Deus tem promessa e que essas promessas, nós temos promessas de Deus nas nossas vidas, na vida da comunidade, e o novo tempo que virá, eu anseio. Espero por um crescimento mesmo, tanto em quantidade de membros, quanto na qualidade do que a gente pode oferecer para os membros mesmo, e do que como igreja a gente pode contribuir também. Acho que é isso. Eu acredito que o Senhor tem algo ainda para fazer, porque nós temos a certeza que não nascemos da nossa própria vontade, mas nascemos do coração do Senhor. E estou muito animado para aquilo que Ele vai fazer. 10 anos, a gente tem que olhar profeticamente, vivemos até aqui milagres do Senhor, temos certeza que vão vir muito mais, muitos outros milagres marcar essa história dessa igreja. Espero.
viver todas as promessas do Senhor. Então, que nós que estamos aqui hoje sejamos cada vez mais capacitados pelo Senhor para estar aí na linha de frente, servindo como líderes, pessoas que vão direcionar um novo povo, né? Porque essa é a promessa do Senhor, novas pessoas, um novo tempo. Então, que o Senhor nos prepare, nos capacite e que sejamos fiéis com aquilo que o Senhor nos confiou. Então, eu espero viver essas promessas do Senhor, uma igreja não só cheia de pessoas, mas transbordante da presença do Senhor, porque eu acho que isso que tem nos sustentado é a presença de Deus. Já assim, cara? Vamos lá. Eu espero que seja uma igreja não somente reconhecida pelos homens, mas sim por Deus, pelo coração de Deus. Onde seja jovens, adolescentes, onde tenha famílias mesmo sedentas por Jesus e querendo mais por Ele. Eu espero que a gente viva os planos do Senhor, tudo aquilo que Ele já entregou para nós, com palavras proféticas, né, com muitas palavras, muitas direções. Eu espero que a comunidade batista viva tudo isso, que a gente possa ter excelência em todas as coisas, desde servir até em todos os momentos, que a gente vive essa excelência do Senhor. Eu sei que as pessoas confiem e se entreguem no Senhor, assim como eu fiz. Né? Às vezes nós temos as nossas próprias barreiras, mas tem uma hora que Deus trata com a gente, né? O que eu quero, eu desejo que as pessoas conheçam a Cristo, Yasmin. Eu desejo que as pessoas possam ouvir Deus, ver Deus, caminhar com Deus e ter um entendimento de quem Deus é. Muitas vezes a gente vive uma época da nossa vida que a gente acha que conhece a Deus, mas a gente não conhece. A palavra diz que a gente às vezes o conhece, eu te conheci de ouvir falar. Eu ouvi falar. Mas quando você realmente começa a caminhar com Cristo, aí a conversa é outra. Então, o meu desejo para a comunidade batista é que as pessoas o conheçam a Cristo através dessa igreja. E algumas coisas novas o Senhor vai trazer. E eu, de fato, eu quero dizer para os irmãos que eu acho que nós superamos a montanha dos 10 anos. E agora nós estamos em cima da montanha. Então agora é um novo tempo, de fato. Algumas coisas vão acontecer na igreja, que a gente não vai falar agora, mas vai acontecer. Já está sendo organizado para isso. E assim, eu tenho certeza que a essência, né? A gente deu o título desses 10 anos como uma nova história. Estamos fechando um ciclo. E depois a igreja vai ter a oportunidade de saber qual é esse ciclo que nós estamos fechando e qual é o novo ciclo que vai começar a partir de agora. Então, assim, eu vou até aproveitar e vou falar a palavra que eu recebi de missões pioneiras no último culto de jejum, que foi terça-feira agora. Foi eu que ministrei lá. Nesse jejum eu estava indicado, né? Eu estava escalado para pregar no culto de jejum para todos aqueles pastores, para todos aqueles irmãos que estavam lá e também celebrar a ceia do Senhor. E eu recebi uma palavra que veio uma visão na vida de uma irmã, de uma senhora, e ela disse que via uma coroa verde na minha cabeça. A gente sabe que o verde é renovo, é novidade, né? Então ela falou, pastor, quando ele pregava, ele estava branquinho, mas tinha uma coroa verde na sua cabeça. E eu estava orando exatamente para que, a partir agora desses 10 anos, o Senhor renovasse as coisas. E eu senti ali como uma confirmação do Senhor dizendo que está renovando esse novo tempo nessa igreja. Eu espero uma igreja avivada, cheia do poder do Espírito Santo. Né? Uma igreja que se mova na palavra como a gente tem se movido. Uma igreja viva, né? E cheia da presença do Senhor. Será sobre ti,